Fala pessoal, quem está falando aqui é Pedro Borel. Eu recebi um convite aí do meu amigo Matheus para estar fazendo esse vídeo sobre uma pergunta, né, que é feita principalmente no métier dos cristãos sobre bebida, né? E a pergunta que me foi feita para falar é: beber é pecado? É complicado essa pergunta, né? Porque quando você pergunta para mim diretamente, beber é pecado? Logo na pergunta eu digo para você assim, não. Beber o quê? Beber água? Suco? Vitamina? Beber o quê? Refrigerante? Então tem que ser bem especificado. Mas como eu sei que é num contexto bem dia cristão, dá a entender que o beber é pecado, ou seja, beber bebida alcoólica é pecado. Pá, essa pergunta é complicada de fazer e muito pessoal de se responder. Porque a Bíblia fala muito sobre a questão do vinho, fala muito sobre a embriaguez, fala muito de vinho. Mas a verdade é que muitas pessoas não gostam de falar isso porque se sente talvez pressionada ou com medo de dar resposta errada ou com medo também de abrir uma porta grande, principalmente no meio da juventude hoje. Mas como eu tenho 4 filhos, eu posso falar com propriedade isso. Eu diria, a primeira coisa que a gente precisa falar é se perguntar o quê? Beber o quê? Porque beber é ingerir líquido. Mas qual líquido seria pecado? Então vamos fazer uma pergunta também básica. O que é pecado? Afligir alguma lei religiosa? Sim, é pecado. Eu diria que talvez uma coisa mais fácil de se pensar. Pecado seria errar. Você fazer a coisa errada. Então por isso você tem que pensar. Então a gente também não pode tomar nenhuma decisão debaixo de pressão. E não por modismo ou não porque todo mundo está fazendo. Então, assim, a primeira coisa que eu diria aqui, daria um conselho é Provérbios 23. Leia Provérbios 23 e Provérbios 31. Que é bem, principalmente 31 é interessante, porque ela diz assim, os reis e os príncipes não devem tomar bebida forte ou vinho, para que não errem, né? E não saiba como dirigir o seu povo, ou aquele que precisa ser dirigido por eles. E por outro lado, ela também diz assim, o Provérbio 31 diz assim, dê um pouco de vinho àqueles que estão amargurados. A impressão que dá é que ele está abrindo uma porta, então pode beber, então você pode, né, encher a cara. Eclesiastes também diz assim, que beba um pouco de vinho para alegrar o seu coração. Salmo 104 diz assim, o vinho alegra o teu coração. Então assim, tem vários versículos. Agora, como você vai interpretar isso, é uma coisa muito pessoal, né? Muito pessoal. Eu vou dizer para mim aqui, eu posso me expor para você aqui, mas eu sou casado com uma italiana, né? Uma italiana, seus pais são todos cristãos, seu pai principalmente italiano. Então, das vezes que eu tive, né, que eu pude estar com a família dela, né, ou na Itália e na Suíça, toda boa janta tinha uma garrafa de vinho, e um bom vinho. Aí você falou, caraca Pedro, você bebeu? Estava com a família da minha esposa, estava com a minha esposa, estava com os meus filhos, o meu sogro, a minha sogra, e uma pasta maravilhosa, e foi servido um vinho. Sim, eu bebi. Bebi uma taça de vinho. Não fiquei bêbado, não fiquei embriagado, meus sogros também não, a família dela também não. Então o Paulo, quando escreve pro Timóteo, ele também dá um detalhezinho bem interessante, né? Que ele fala assim, que os presbíteros, né, não sejam dados ao muito vinho. O Paulo também diz, beba um pouco de vinho por conta da sua enfermidade. Eu sei que talvez tem pessoas muito mais gabaritadas para responder isso, que vão falar, mas o original da palavra aqui, outra ali. Então eu diria pessoalmente, assim, eu diria da maneira que eu vejo e que eu vivo no meio de pessoas de comunidades carentes. Quantas pessoas gastam todo o seu dinheiro em bebida? Porque o problema para mim não é o beber, o problema é o porquê você bebe. Essa é a pergunta. Eu tive um amigo, Valdir, já contei essa história aí, mas o Valdir foi um cara que foi alcoólatra quase a vida dele toda. O Valdir morou comigo quase 8 anos.
saía da bebida, voltava, casa de recuperação, voltava, ia, voltava. E um dia o Valdir falou, vou mudar de vida. E ele mudou. Só estou resumindo a história. Mas eu lembro que teve um dia, o Valdir bebia muito, tu não tem noção. Quando o Valdir mudou, em um ano de trabalho, o Valdir conseguiu juntar dinheiro e comprar o barraquinho dele no Morro do Borel. Então imagina, o cara vivia anos, não tinha casa, morava de favor, morava aqui, ali, não tinha, e tinha uma profissão maravilhosa, mas tudo dele em bebida. Em um ano que ele parou, ele conseguiu comprar a sua casa. E o Valdir mudou de vida, e um dia, no Valdir, quando ele fez aniversário, eu chamei ele para almoçar comigo, levei ele para almoçar, levei ele num restaurante muito bonito, e no dia do aniversário dele, chamei o garçom, ele gostava muito de comer bacalhau, aí eu levei ele para comer um bacalhau. Aí eu falei assim, Valdir, é seu aniversário hoje, eu lembro como se fosse hoje. E o garçom veio e falou assim, ó, eu quero 2 melhores taças de vinho que você tem aqui. Aí o cara trouxe um vinho do Porto lá, 2 taças, o Valdir olhou para mim assim, né? Imagina, um cara ex-alcoólatra olhou para mim. Eu falei, calma, Valdir, fica tudo certo, vamos brindar seu aniversário. E vieram as 2 taças de vinho, eu brindei com ele, bebi o vinho, comemos o bacalhau. E depois acabou, a gente riu muito, conversou muito, e a gente saiu pela rua. Eu lembro que eu abracei o Valdir e falei, feliz aniversário, Valdir, eu te amo. E eu parei para ele, eu falei assim, Valdir, você está tendo algum sentimento de culpa porque você bebeu essa taça de vinho comigo? Ele, não. Eu falei, então, Valdir, sabe qual era o seu problema, Valdir? O seu problema talvez não era nem a bebida, mas era o porquê você bebia. O que te fazia esconder atrás dessa bebida? Por que você se escondia? Então hoje eu diria que muita gente começa a beber e bebe, erra. Olha, beber é pecado? Eu diria, existe um erro na bebida. Então tem pessoas que erram ao beber, né? Porque elas começam a beber por algum motivo. Ou para se esconder, ou para ser aceito, né, ou para se afirmar, né? Então, eu acho que o problema está aí, e não em si na bebida. E eu não estou dizendo que você tem que beber. O meu filho, ele uma vez falou para mim, papo, todo mundo na escola bebe, meus amigos bebem. Eu falei assim, você não é todo mundo, essa frase é muito forte, né, para os pais. E um dia ele falou assim, mas quando é que eu vou poder beber? Eu falei, filho, olha só, você só tem 16 anos, tá bom? E o dia que você for beber, eu quero esperar esse dia para que você experimente sua bebida. Eu quero estar perto e eu gostaria muito que o seu avô, o seu nono, estivesse perto. Eu lembro que quando ele fez 18 anos, nós tivemos o privilégio, né, de estar estava no Egito, a gente foi, né, passar um tempo na Suíça, e ele fez 18 anos e eu junto com o avô dele, ele falou que ele queria experimentar cerveja. Eu falei, eu quero que você experimente perto de alguém que te ama e que vai te aconselhar. Aí meu sogro abriu uma cerveja, ele bebeu, fez uma cara e não gostou. E aí? Aí você fala, que pai é você, Pedro? Não, olha só, beber é pecado? Essa é a pergunta. O que você precisa perguntar é, em que erro você vai se esconder para com a bebida? Essa é a pergunta, né? E outra coisa, eu acho que você precisa cavar a sua cisterna para saber o porquê você quer beber, o porquê você vai beber. O meu Jesus, a primeira intervenção dele foi transformar água em vinho. E não vem falar para mim assim, não, mas era suco de uva. Não, não era suco de uva. Não era suco de uva porque os convidados da festa disseram assim, todo mundo serve o vinho, né? O pior, o bom vinho, depois serve o pior, mas você serviu o melhor agora. Então, eu acho assim, que a gente precisa ter muito equilíbrio de apontar as pessoas, cada um tem uma história. Então, sobre o beber é pecado? Eu acho que o se embriagar é pecado, é um erro. Quando a Bíblia fala, não vos embriagueis. E a Bíblia também aponta que é das obras da carne, né? Não vos embriagueis, né? Da prostituição, a impureza, assim, e a embriaguez, tá lá. Então, eu acho que você precisa tomar muito cuidado em relação a essa pergunta, quando as pessoas vierem te questionar, e eu acho que você não precisa fazer nada porque todo mundo faz. Eu acho que você tem escolhas, você pode escolher. Eu escolhi não beber, e agora? Essa é uma questão minha e o que a Bíblia me ensina. E eu quero deixar aqui para você tirar a sua própria conclusão, alguns textos bíblicos, diz assim,
Bota aí, Salmo 104, 1 Coríntios 6, Eclesiastes 9, João 2, Provérbios 23 e Oséias 4. Leia lá e procure e pergunte a ele. Tenho certeza que ele vai te dar a melhor resposta. Então, beber é pecado? A primeira coisa que eu preciso dizer, beber significa ingerir algum líquido. Agora a pergunta é, que líquido você está ingerindo? Né? O refrigerante é péssimo para a saúde e você bebe todo dia. Tem outras bebidas além das alcoólicas que faz muito pior e você bebe todo dia. Então, pecado. O que é pecado? É só você ir contra algum princípio religioso? Não. O sentido do pecado é errar. Então, não erra na bebida. Não erra na embriaguez. Não seja dado ao muito vinho. Seja sábio. E que Deus te abençoe. Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dizer para você que nesse mês de julho, a nossa escola bíblica dominical, por causa dos nossos 127 anos, será um pouco diferente. Nós convidamos alguns pastores, amigos, missionários para estar falando conosco sobre alguns temas polêmicos do nosso dia a dia, né, da nossa atualidade. E essa vez foi a vez do Pedro do Borel. Espero que vocês tenham gostado e que sejam abençoados pela essa direção. Ele falou um pouco do que a palavra de Deus diz sobre bebida alcoólica e também sobre a sua opinião pessoal, baseada no que a palavra de Deus tem para cada um de nós, tá certo? Então você curta e compartilhe com seus amigos para que eles também possam ser abençoados. Mas antes de você ir embora, deixa eu dizer para você uma direção que nós tomamos como primeira igreja presbiteriana independente de Lusiânia. Nós vivemos em um município, em uma cidade, onde a cultura daqui não aceita muito bem nós, cristãos evangélicos, beber bebida alcoólica, nem que seja um copinho, tido como pedra de tropeço para a vida deles. Então nós, como liderança, como conselho da igreja, junto com toda a liderança da igreja, decidimos que nós não seremos pedra de tropeço para ninguém aqui. Então nós não beberemos nenhum tipo de bebida alcoólica, nem sentado à mesa com a nossa família, tá certo? Então nós decidimos esse passo como igreja do Senhor, que assim como o pastor Pedro do Borel disse, pastor, né gente, ele não é pastor, ele já disse isso para mim uma vez, assim como Pedro do Borel diz que lá em Provérbios 24, reis e príncipes eram orientados a não beberem bebida forte, para não perderem a direção do seu povo, assim também nós tomamos essa postura hoje, tá bom? Como igreja. Que Deus abençoe a sua vida e no próximo domingo teremos mais um pastor amigo falando de um outro tema para abençoar a sua vida e trazer crescimento espiritual para você. Deus abençoe.